Vamos dar continuidade aos estudos. Na aula passada nós trabalhamos o módulo 17, que vimos o fim do Império Romano, né? Desde o seu início, seu apogeu e seu declínio. E também vimos que esse Império Romano se dividiu em duas partes, a do Ocidente e a do Oriente. A do Ocidente caiu em 466 d.C., e o Oriente 1000 anos depois. Nós vamos começar a entrar no período da Idade Média, ou Idade das Trevas, né? Também vimos como o cristianismo, de certa forma, influenciou a sociedade romana, também como as invasões dos povos bárbaros. No módulo agora 18 nós vamos entender como essa sociedade germânica cada vez mais entrou na cultura romana. Bom, tem o filme Paulo, espero que vocês tenham visto o filme. Bom, é um filme muito interessante, principalmente para vocês entenderem da forma humana como esse cristianismo cresceu dentro do Império Romano e como Paulo, que novamente, volto a repetir, não foi um apóstolo direto de Cristo, ele foi no coração da fé, como os apóstolos falavam, e da mesma forma também, como eu já tinha falado com vocês, a grande maioria foi perseguido, foi morto por essas questões religiosas no mundo romano, né? Então, o fim do Império Romano, vamos agora para o módulo 18, o fim do Império Romano ele marca o início da Idade Média, que vai do ano 476 até 1476. Então você vai ter um período de 1000 anos. Durante muito tempo houve uma discussão histórica que a Idade Média ela se encerraria em 1492, com a chegada dos europeus aqui na América. Também seria um marco importante do fim da Idade Média, porque a Idade Média para a moderna é um período de transição onde essa sociedade ela vai passar por mudanças. E a Idade Média ela é conhecida também pela Idade das Trevas, né? A gente vai entender o que é esse conceito mais um pouquinho à frente, tá bom? Então você vai ter o mundo romano ruindo, somente o Império Romano do Ocidente, que foi dividido em duas partes, já que cresceu de uma forma que não se conseguiu administrar. Nós também já vimos que conspirações políticas, interesses somente de patrícios, interesses dos clientes, interesses do Senado, gerou essa crise que você vai ter no Império. Bom, então, quando você chega na sociedade bárbara, a história durante muito tempo tratou esses bárbaros como pessoas ruins, como de certa forma povos, o próprio nome fala, né? Já expliquei isso para vocês, que no português se usa o termo bárbaro para aquelas pessoas que cometem algum ato de selvageria. Bom, só que essa designação, o significado dessa palavra, isso vem lá do período romano, bom, já que os romanos consideravam esses povos germânicos bárbaros. Isso vai se dar por questões étnicas, religiosas, políticas. Um exemplo bem claro, os bárbaros eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Bom, também os romanos também tinham vários deuses, só que entre eles você tinha diferenças. Bom, você tinha uma sociedade germânica basicamente voltada à produção rural, diferente da romana, que concentrava a maioria do seu centro no comércio, somente marítimo, que nós já estudamos, foram as guerras púnicas, e o último grande inimigo que se teve do mundo romano, que ele dominou o Mediterrâneo, foi a queda da cidade de Cartago. Bom, então a pirâmide que você vai ter na sociedade germânica, eles eram produtores rurais, você tinha aí uma questão de fidelidade entre os donos da terra germânicas e aqueles que trabalhavam na terra. Bom, e a base econômica dos germanos era a troca, o que nós chamamos hoje de escambo, tá? Então você trocava uma coisa por um serviço de outro. Você não tinha questão monetária, que é o dinheiro. Bom, esse sistema vai ser a base, que nós vamos ver mais um pouco à frente, do feudalismo, tá? Mas isso a gente vai chegar um pouquinho mais à frente sobre o sistema feudal. Então você vai ter uma sociedade completamente diferente da romana, que
que é voltada somente à questão agrária, diferente dos romanos, que era voltada à questão do comércio. Não é que o Império Romano não tivesse agricultura, tinha e necessitava para alimentar o seu povo. Só que o eixo econômico sempre foi o comércio. Nós vimos também que quando essa agricultura romana ela entra em crise, primeiramente pela falta de escravos, já que você vai ter um período de paz romana, né? Para quem não, paz ou pax romana, para quem não lembra, onde os romanos não vão ter guerras a travarem e sem essas guerras eles não vão ter a reposição de escravos, tá bom? Então vamos ter uma Roma etnocêntrica, em que se achava o centro do conhecimento humano daquele período, aonde de certa forma legava a esses povos germânicos a títulos de selvageria ou de bárbaros. Só que com a queda do Império, com o passar do tempo, as fronteiras de Roma vão ruir, né? Então você vai ter hordas de migração desses povos germânicos, muitas vezes de forma pacífica. Eles começam a andar onde seria hoje esse Império Romano, e daí que vem as histórias medievais que chama a Idade Média da Idade das Trevas, ou a Noite de 1000 Anos, bom? Em que o Império Romano rui e tudo que se tem, entre aspas, aquele período que eles consideram civilidade, acaba, né? É que nós temos aqueles filmes da era medieval em que você tem bárbaros invadindo castelos, você tem aquelas histórias de princesas sendo salvas por príncipes, você tem aquelas histórias dos vikings, que não tem nada a ver, bom? Isso foi uma visão que se tem durante muito tempo do mundo medieval, né? Hoje, claro, nós sabemos que a história não foi bem assim, né? Temos que entender que você teve uma cidade, uma aldeia que começou pequena, passou por um período histórico de crescimento, se expandiu, tomou lugar e ocupou de forma rigorosa, através de seu exército, através da força, tornando esses povos muitas vezes escravos, quando não concordavam com os interesses da Roma. E o que você vai ver simplesmente é uma reação de um povo que foi oprimido. Então, essa questão de bárbaros, se você for também jogar lá para o outro lado, os germanos de repente consideravam os romanos também como bárbaros, né? Pessoas não civilizadas que de certa forma ocuparam o seu território e a eles lhe tirou a garantia da terra. Sempre vai existir na história dois pontos de vista, ou até mais do que isso. Geralmente depende de quem conta a história. Geralmente quem conta a história é quem ganha, né? Então sempre é interessante a gente procurar na história ver os dois lados para entender o que realmente aconteceu. Então vamos lá, voltando aqui. Você vai ter a sociedade basicamente agrária, completamente diferente da romana. Você vai ter uma crise, que é a paz romana, pax romana, né, como preferirem, em que você vai ter um período de paz que vai durar décadas, chegando até séculos, né? Você não vai ter a reposição da mão de obra escrava. Muitos desses romanos, de certa forma, já tinham praticado o êxodo rural, saíram do campo e vieram para a cidade. Você não tinha mão de obra para repor o campo. E nós tivemos também aquela política pão e circo, em que se distribuía alimento gratuitamente para as pessoas e espetáculos que são os gladiadores. Uma forma de você tentar burlar essa crise na sociedade romana. Bom, então esse êxodo rural, essa migração para as cidades, isso vai gerar uma questão alimentar seríssima em Roma, já que não vai ter ninguém para plantar. Bom, apesar de você ter um comércio marítimo entre o Mediterrâneo, nem esse comércio conseguia suprir a necessidade de alimento. Bom, então quem vai ocupar esse lugar na sociedade vão ser os germânicos. Cultura agrícola, já tinha uma prática imensa na agricultura, e de certa forma eles vão entrando pouco a pouco no Império Romano. Isso se dá também pelo enfraquecimento do exército. Então você vai ter um exército enfraquecido, você vai ter uma política devastadora, somente ligada a muita corrupção, aos interesses, e você vai ter uma economia fragilizada, já que a base da economia romana era a mão de obra escrava. Bom,
Então esses são os fatores que começam a marcar esse declínio da sociedade romana. Quando você vai para a cultura romana, você vai ter, por exemplo, uma religião politeísta. Bom, com o passar do tempo, chega o cristianismo, quando chega no século III depois de Cristo, você vai ter a adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ou seja, você sai de uma religião politeísta, vai para a monoteísta, e você também tem os povos germânicos que são politeístas. De certa forma, o Roma, depois que se converte ao cristianismo, em que se você pegar uma visão geral comparada às crenças antigas romanas, é uma religião que prega a caridade, o carisma, o perdão, completamente diferente da Roma antiga, em que o que interessava para eles era a conquista, e a essas conquistas geralmente eram atrelados a certas divindades. Bom, então, quando o Império Romano também, de certa forma, converte-se para o cristianismo, os germânicos são, de certa forma, aceitos com mais liberdade dentro da sociedade romana. E por que eles eram chamados também de bárbaros? Pela questão da diferença cultural e uma coisa fundamental, eles não falavam latim, coisa que com o passar do tempo e com a convivência aprenderam latim, e muito do latim se misturou muito com as línguas desses povos germânicos. Tá? Esses são povos germânicos? Não, gente, existem vários: visigogos, astrogogos, vândalos. Bom, outro termo também usado na língua portuguesa, veio lá do período romano, a pessoas que praticam algum ato de destruição. Bom, então você vai ter uma religião modificada, em que se torna monoteísta. Você não vai ter a maior entrada dos germânicos, vão ocupar essa parte que era da sociedade, principalmente daqueles escravos que estavam faltando à sociedade romana. E os germânicos trabalhavam num sistema de servidão, ou como eu falei lá atrás, também nós conhecemos como fidelidade. Tá? Isso vai ser fundamental para o surgimento do sistema feudal. Então você vai ter uma Roma enfraquecida, você vai ter invasões de visigogos, astrogogos, em alguns momentos a cidade vai ser cercada, em outros momentos a cidade vai ser pilhada. E entre esses pilhadores da cidade de Roma, você tem o general Hugo. Tá? Para vocês terem ideia, em determinado momento, num desses cercos, que foram vários, que levaram o fim do Império Romano, do Ocidente, eles cortaram a água da cidade toda através dos aquedutos. Já comentei com vocês que onde vocês podem ver um aqueduto é o aqueduto da Lapa, que tinha a mesma função de trazer a água do rio Carioca, que vem lá de cima. Bom, descia e abastecia toda aquela região ali do centro da cidade. Com o passar do tempo foi feita uma tubulação e se inaugurou o que é hoje o chafariz da Praça 15, que infelizmente não está mais funcionando, tá, gente? Então, os Arcos da Lapa, também botei isso lá na aula anterior, onde você tem essa engenharia romana de construção. Bom, então eles cortaram os aquedutos. Se eu não estiver enganado, Roma tinha aproximadamente entre 5 ou 10 aquedutos. Muitos deles ainda funcionam até hoje, para vocês terem ideia. Né? É claro que não consegue abastecer toda a cidade atual, mas corre a água ali bonitinho. Então, quando esses aquedutos foram cercados e foram fechados, como o exército romano estava enfraquecido, foi exigido uma recompensa ou um resgate desse aqueduto. E uma cidade sem água é uma tragédia, né? Tanto sanitária como outros fatores. Foi pago esse valor e foi cobrado, mais um peso em ouro e também a libertação de alguns escravos da sociedade romana, e a água continuou e voltou à normalidade. Outras situações, Roma foi atacada e foi pilhada. Se nós lembrarmos lá atrás, das aulas anteriores, nós tivemos a questão do gladiador Espartacus, que juntamente com seu exército tentou invadir, uma parte tentou ir para a Sicília e a outra parte tentou ir para o coração de Roma. Diferente lá de trás, de quase 400 anos, onde nós estamos aqui no fim da sociedade do Ocidente, você já tinha um exército organizado, você tinha um exército preparado militarmente, combatendo bárbaros que não tinham nenhuma tática militar, mas pelo menos tinham conhecimento de luta individual. A situação 400 anos depois é completamente diferente, já que esse exército praticamente deixa de existir,
E muitos dos soldados romanos se tornaram também, vieram das fileiras germânicas. Tá? E o outro lado de Roma? Estamos falando do Ocidente. O Oriente, que a capital se torna Constantinopla, hoje é Istambul, né? Capital da Turquia, ela vai prosperar por mais de 1000 anos. Isso vai se dar diretamente, novamente, ao comércio, já como a cidade, uma parte fica na Europa e outra parte fica na Ásia, como é até hoje, que você tem pontes que ligam essa cidade, o comércio vai manter essa cidade por mais de 1000 anos. É claro que ela vai sofrer invasões de povos vindos da Ásia, da Palestina, invasões islâmicas, que vocês vão ver no próximo ano, principalmente das cruzadas, mas Constantinopla se mantém lá e se torna a principal entrada de comércio para a Europa. Isso também futuramente vai levar ao movimento renascentista na Europa, em que marca, juntamente com o iluminismo, o fim da Idade das Trevas, aonde o homem ele começa a pensar, a raciocinar e a questionar. Então você vai ter o fim do Ocidente, o Oriente prospera com a sua economia, com o seu comércio, e o Ocidente vai se tornando cada vez mais uma Roma ruralizada. Então, se você teve o êxodo rural, agora você vai ter o êxodo urbano. Aquelas pessoas que foram morar na cidade pelas invasões bárbaras procuraram o campo como uma forma de refúgio, e esse campo, quem tinha a prática da agricultura, eram esses povos germânicos. Bom, se nós formos comparar hoje, acho que eu até comentei isso com vocês, sobre a economia, por exemplo, aqui do Brasil, você tem uma forte economia agrária, voltando do campo, e um assunto que saiu essa semana no jornal, o Brasil vendeu toda a sua produção de soja, já está vendida. 90, não vou dizer toda, tem que ficar uma reserva, né, que a lei nacional de produção, ela tem garantido uma reserva aqui no Brasil, 92% já está tudo vendido. Vocês têm uma ideia do que é uma potência econômica voltada para a agricultura. Bom, da mesma forma também que aqui no Brasil nós tivemos um êxodo rural também, onde a gente saiu do campo, migrou para os grandes centros urbanos, e é o que é hoje. Cidade do Rio de Janeiro, como São Paulo, com as outras grandes capitais, você vai ter uma inchação da cidade. Bom, e dependendo da economia, muitas dessas pessoas hoje em dia estão vendo o campo como possibilidade de ganho, já que esse campo se industrializou, esse campo precisa de todos aqueles profissionais que você tem na cidade grande, o campo também precisa. Bom, mas isso é um assunto mais ligado para geografia. Vamos voltar aqui para a história. Então você vai ter o fim do Ocidente e a prosperidade do Oriente. Uma outra questão também que você vai ter empobrecimento dessas pessoas que voltaram do lado rural vai ser a cobrança de tributos e impostos. Porque para você manter essa sociedade, Roma, somente pagar o exército, esse exército romano, ele recebe soldo, que é o salário, você tinha que cobrar impostos. Então, cada vez mais que o Império Romano ia decaindo, mais alto era a cobrança de impostos para tentar cobrir o rombo da administração. Se a gente for levar para os dias de hoje, é uma coisa bem parecida que acontece, né? Quando você não consegue fechar as contas, principalmente o Estado, quando eu falo Estado, são os governos, tanto municipais, estaduais e federais, você tem uma tributação de impostos. Bom, então você vai ter esse êxodo urbano, o pessoal vai para o campo, fugindo desses tributos, fugindo das invasões germânicas, de outros povos que não eram tão pacíficos, e você vai ter uma ruralização da economia do Ocidente. Bom, essa ruralização, como você não tinha a questão monetária, você vai ter o escambo, que na verdade são as trocas de comércio. Né? Então você chegava lá no campo, você vai ocupar determinada região, e essa terra, é claro, que já tem dono. Mas isso aí é um assunto para a próxima aula, com o surgimento dos reinos francos e de como a organização desse reino foi fundamental para se manter o pouco que restou da cultura romana. Do que sobra dessa cultura romana, não achem que Roma de uma hora para outra sumiu. Né? Você ainda vai ter 1000 anos da outra parte do Império.
O português, de origem latina, juntamente com a religião, juntamente com as leis, é um legado que nós temos da sociedade romana. Bom, quando a gente fala da origem da língua, se você for hoje, por exemplo, na Itália, se um italiano falar calmamente, pausadamente, nós entendemos 80% do que eles falam. Então, para vocês terem a ver como a base da língua. Algumas palavras foram colocadas, outras têm significados diferentes, porque a língua romana, ou latim, que é uma língua morta hoje, tá? Ela não é falada oficialmente, pelo que eu saiba, em nenhum país. Você até estuda latim numa faculdade pública. Se não estiver enganado, a UFRJ ainda tem um curso de latim, que é pouco procurado, e você estuda latim somente na formação da teologia, principalmente padres da Igreja Católica. Bom, então você vai ter a língua, que é o latim, dela vai surgir outras línguas variadas, porque o latim ele sofre mudanças na questão linguística pela região. É que nem você, por exemplo, falar da gíria que você tem numa região do Brasil e gíria no outro. Então, um exemplo bem claro é isso aqui. Nós temos a diferença da língua. O que vocês estão vendo aqui é o bala house, né? Bala house, preta, bala boa, né? Lá no Maranhão, isso aqui não é chamado de bala, isso é chamado de bombom. Isso aqui não é um bombom, isso é uma bala. Então, se algum dia for no Maranhão, no português aqui do Brasil, essa bala house lá não é chamada de bala, né? É chamada de bombom. Bom, só para vocês terem noção como a língua ela sofre variações, principalmente Roma, que era uma extensão, vocês já viram no mapa aí, uma extensão imensa, e principalmente no mapa que vocês vão ter aí toda essa diagramação dessas ocupações romanas. No Brasil não é diferente, já que o Brasil é uma extensão continental. Bom, é que basicamente uma grande parte da Europa cabe-se aqui dentro, ainda sobra espaço. Bom, então você vai ter a língua, você vai ter a religião. Se Roma não tivesse mudado de religião a partir do século III, por Constantino, que é o primeiro rei que se sabe, né, imperador, que se converteu ao cristianismo. Já falei para vocês, cristianismo não é igreja católica, tá, gente? Igreja católica só no século IX. A gente vai entender nos reinos francos como isso se transformou numa religião que se chama católica. Bom, isso fica no próximo ano. Se eles não tivessem se convertido ao cristianismo, nós seríamos também, possivelmente, monoteístas ou politeístas. Não sabemos. Por que eu falo isso? Entre o século X e XI, a Europa vai ser invadida por povos árabes, islâmicos, e você também vai ter um período das cruzadas. Então, se Roma, por exemplo, não se convertesse ao cristianismo, talvez com o fim do Ocidente se tornaria islâmica. Ou não. E isso tem a ver com o Brasil. Como o Brasil foi colonizado por portugueses e toda aquela região ali, que é hoje a Península Ibérica, ela foi dominada e era um território romano. Então a cultura romana ela é passada, não só a romana, também como a germânica, tá? Já que você teve uma mistura de cultural, lembrando que os germânicos, a cultura era voltada para o campo, e os romanos, você tem uma cultura mais voltada para o comércio e a vida urbana. Então esse conjunto, dessa soma da interação desses dois povos, pode marcar o fim da sociedade romana do Ocidente, mas trouxe um enriquecimento na cultura e muita coisa chegou aqui do outro lado do mar, aqui no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, além você vai ter a questão da língua, a questão da religião e o conjunto de leis. Então, nós também já trabalhamos pela necessidade de regulamentação. Muito do que se tem da cultura romana, só para vocês terem uma ideia como influência, não só germânica, como de outros povos, países germânicos, aquela parte lá de cima da Europa, houve também uma forte migração aqui para o Brasil. Isso é um assunto lá para o 8º ano, né? Principalmente para serem agricultores no século XIX, quando a escravidão no Brasil aqui também entra em crise por questões políticas e econômicas, que essas pessoas foram convidadas, e muitas dessas vezes a passagem foi paga pelo governo de Dom Pedro II,
futuramente com o fim dele na República, do Floriano Peixoto, do Deodoro da Fonseca, entre 8º e 9º ano, vocês vão ler muito isso. Esses povos germânicos vieram para o Brasil e juntamente ocuparam a região sul do país, onde você tem um clima bem parecido com a Europa, né? No sul está até nevando ultimamente, né? E ali você tem a prática da agricultura. Bom, então, mesmo depois de 2000 anos, as raízes culturais voltadas para o cultivo do campo vieram junto do Brasil também no século XIX, no século XX e continuam vindo até hoje, tá? Então você vai ter essa migração também germânica aqui. Não é nenhuma invasão, tá, gente? Diferente de Roma. Esses povos que vieram para cá para o Brasil, você teve vários motivos entre o século XVIII e XIX, principalmente fugindo de conflitos regionais, de unificações de estados, assunto lá para o 8º ano também. E no século XX você vai ter também uma grande migração para cá, principalmente por causa das 2 guerras mundiais. Tá? Também conteúdo lá para o 9º ano. Então você vai ter a questão da cultura, da língua, dos hábitos. Tanto que a cultura germânica também chegou forte aqui, né? Algumas danças típicas do sul. Para quem tiver oportunidade um dia de ir um centro cultural aqui no Rio de Janeiro, se não chegar lá, tinha um na Praça Seca, onde você tem essa cultura germânica, eslava, polonesa, russa. Muito dela ali você tem esse conhecimento. Isso também é uma forma de você tirar uma visão etnocêntrica que os romanos tinham sobre esses povos germânicos e acharem que era uma cultura superior. E a esses romanos era levado a simples mensagem de civilidade. Nós somos civilizados e esses bárbaros que não falam nem latim precisam ser domesticados, né? Felizmente esse pensamento aconteceu também logo depois, uns 1000 anos depois, no século XIX, com o imperialismo. Vocês vão ver isso também mais um pouco à frente. Infelizmente, no século XX, você teve esse pensamento também de uma cultura superior. Por isso que aqui no Brasil, temos sempre que pensar que nós somos um povo, de certa forma, rico culturalmente. Temos, se eu falar para vocês, a base cultural é uma coisa muito incerta, porque nós tivemos a cultura europeia, a cultura africana, a cultura nativa da terra e a cultura brasileira, de certa forma, sempre passa por momentos de transformações. Bom, e está faltando alguém nessa história aí, né? Eu falei da origem, da língua latina, do conjunto de leis e vamos voltar para a religião. A religião ela vai se tornar uma coisa fundamental porque ela vai ser o marco de união dessa sociedade romana fragmentada. Muitos desses reis germânicos eles se converteram ao cristianismo. Era uma forma, já que você tinha crença de vários deuses, tanto dos romanos como dos germânicos, eles viram essa possibilidade de, se você cultuasse um único Deus, você poderia unificar esses vários povos germânicos e ia fragmentar da Roma também, que já tinha se convertido ao cristianismo, a uma sociedade única. Então muitos desses estados vão se formar, vão se centralizar pela questão religiosa do cristianismo. E muitos desses reis, que nós vamos ver no próximo módulo, irão se converter ao cristianismo e vão usar a religião como uma coisa de união. Bom, também é uma das origens da expressão católica, que do grego quer dizer união, ou uma das interpretações. Bom, mas isso a gente vai entrar mais em detalhes na próxima aula. Então, aquela sociedade, aquela aldeia que começou lá atrás, se tornou uma monarquia, caiu-se, se tornou uma república, e depois o império. Você tem metade desse império ruiu por questões políticas, religiosas, questões sociais, má administração, e o que vos sobra é uma Roma fragmentada, já que a outra parte do Oriente ainda vai prosperar por mais 1000 anos, e por mesmos motivos, daqui a 1000 anos nenhum comércio vai conseguir salvá-la da sua queda. Mas isso é um assunto para a próxima aula ou para o próximo ano, né? Então,
Vamos terminar aqui por hoje. Não deixem de fazer a atividade do livro. Vai subir juntamente material complementar sobre o mundo e essa 1000 noites de terror. Bom, eu espero que vocês tenham entendido que não existe uma questão de cultura superior. Bom, o que existe é respeito sobre qualquer povo que ande nesse mundo, já que cada um tem seus traços culturais e, de certa forma, muito contribuiu para a formação do que é hoje aqui a identidade do Brasil. E até a próxima.